que agora está gravando. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui com a nossa segunda aula síncrona virtual da disciplina Metodologia Científica. Hoje tivemos o problema com o link, mas a aula fica gravada, né? Para quem quiser assistir depois, vai ser alternativa, né? Para quem realmente não conseguir entrar, porque até hoje todos os links funcionaram, né? Então, nem sei qual é a explicação para o de hoje não funcionar. Mas conseguimos criar outro e reenviar. As intérpretes conseguiram também, né, acessar o link. Que bom, Natália e Vanessa, que vão estar conosco aqui hoje à noite. A disciplina Metodologia Científica, ela está dividida em 3 unidades, né, como as demais, com 3 atividades avaliativas. Então, no primeiro momento da aula, eu quero lembrar isso. São 3 atividades avaliativas e elas vão ser encerradas. Deixa eu só confirmar aqui. Tem o microfone aberto, eu vou precisar de fechar. Acho que fechou. Estou abrindo o Moodle aqui, para eu ver uma questão aqui da atividade, que eu já esqueci a data final, que ela ficou, não sei se é 20. Eu vou admitir mais umas pessoas aqui também que estão chegando. Espera aí que estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas vai dar certo. Deixa eu admitir. Acho que alguém já admitiu, né? Tudo certo, então. Vou admitindo para você aqui à medida que for entrando. Obrigada, obrigada. Então, a disciplina, né? Tem a atividade 1, que é uma atividade individual que vocês tinham que fazer sobre rotinas de pensamento. Se alguém tiver dúvidas, podemos conversar sobre a atividade agora. Aproveita esse momento. Mesmo que vários já entregaram. Vocês têm até o dia 26 de janeiro. Não, 22 de março. Ai, estou toda confusa. 22 de março para entregar as atividades da disciplina. Então, 10 dias. Então, espero que vocês já tenham feito a atividade 1, seja tudo tranquilo. A atividade 2 é um questionário. E para a atividade 3, vocês vão enviar o memorial, né, que vocês já fizeram na disciplina da professora Cristina, podem enviar o mesmo, não tem problema. Inclusive, eu vou avisá-la que está tudo certo por aqui, só para ela ficar despreocupada, né? Porque, por causa do link, ela ficou preocupada. Deixa eu ver. Então, o primeiro momento da aula seria isso, mas acho que todo mundo. Sim, Fernando, agora vocês estão conseguindo entrar. Eu estou até lenta aqui, que eu estou esperando. Eu também fico meio agitada até conseguir o novo link e mandar, então também estou me acalmando aqui, mas está dando tudo certo. Então, são 3 atividades, são o mesmo memorial que enviaram na outra disciplina, e aí vocês têm mais 10 dias, né? Até dia 22 de março para enviar tudo. Ok? Para não ficarem de exame especial. A gente já tem um calendário pré-aprovado, então em breve vocês já vão receber o calendário do primeiro semestre de 2025, né?
primeiro semestre letivo de 2025 ainda vai começar, então vocês vão ter uns diazinhos de recesso, mas em breve a professora Cristina vai avisar sobre o início do primeiro semestre letivo de 2025. Não sei se ela já falou sobre isso, mas em breve ela manda as datas aí para vocês. Eu fiz uma apresentação aqui para falar um pouquinho de plágio e para falar sobre as normas acadêmicas, né? Que é como a gente não faz plágio, mesmo citando outros autores, outros textos. A etiologia da surdez foi finalizado. Era com a professora Fernanda, né? Se você Isso mesmo. Professor Fernando. tiver dúvidas, vai ter que conversar com a própria professora Cristina sobre essa disciplina, como que vai ser a reoferta para quem não concluiu. Mas eu acredito que ela já finalizou sim, porque a professora Fernanda nem está conosco neste momento mais. Né? Ela pode retornar, mas no momento ela não está com nenhuma disciplina. Mas aí, Paulo, depois você escreve para a professora Cristina Menezes, que ela te explica. Mas você não tem nenhuma nota no Moodle? No Moodle já tem algumas notas, eu já olhei lá. Ah, de etiologia. Ah, pode ser que não tenha, né? É, porque a professora. Mas em alguns polos pode ser que não tenha, mas agora todos os polos já estão com tutores novamente. Teve algumas questões de tutoria em alguns polos, mas isso já foi resolvido. Então, em breve, vocês terão as notas. Mas, de todo modo, é importante escrever para a professora Cristina Menezes para falar dessa disciplina, porque a professora deixou a chave de correção, deixou tudo certinho. Então, alguns polos que não teve problema de tutoria, acredito que tem as notas. Não sei, né? E os que estavam sem tutor, agora já está com tutor, já foram todos convocados. Então, em breve será resolvido. Quer Nós falar, tivemos, Wellington? sim, nós tivemos foi um problema na questão de alguns alunos, né? De não aparecer a nota para eles, embora corrigido, embora tenha feito a correção no AVA, aí alguns alunos não estava aparecendo para eles, nem a nota da prova, nem a nota da correção das atividades que nós corrigimos. Não sei se é o caso dela aí, né? Teria que ver se sim, aí teria que ver com o Davis Camp. O Davis Can resolve. Mas então, você sabe o e-mail da professora Cristina? É Cristina. Eu acho que o e-mail melhor é o da coordenação do curso. Vou colocar no chat. É Libras, letras Libras português.pai. Porque vocês mandam e-mail, eu acho que é a forma mais de vocês terem uma resposta mais assertiva. A própria professora Cristina responde: letraslibrasportuguês.fai@weng.br. Porque aí a professora Cristina pede o Daviscan para resgatar essa disciplina, essas notas. Vai resolver. Mas a professora Fernanda, ela é nossa colega, ela só não está neste momento, mas ela está conosco em vários outros cursos. Então, não é que ela desapareceu. Ela também, se a professora Cristina precisar, com certeza ela atende. Não tenho dúvidas. Mas aí manda o e-mail para a coordenação com a dúvida certinha, fala seu nome, o polo, todas essas informações ajudam a resolver mais rápido, né? O nome completo, o polo. Porque eu acho que eu até posso falar que nessa disciplina de metodologia científica, às vezes a gente recebe um e-mail sem assinatura, aí você não sabe quem que é, você tem que responder perguntando o nome, aí é mais um e-mail, né? Mais demorado. E é bom também no e-mail você já explicar tudo, né? A gente recebe muito e-mail assim, né? No assunto do e-mail,
já vem a dúvida. E no corpo do e-mail não tem nada, nem assinatura. E às vezes o endereço de e-mail é um apelido, não é o nome da pessoa, porque não está usando institucional, aí a gente não sabe quem que é. Aí isso demora mais. Então é importante vocês escreverem o assunto, né, o que vocês querem falar no corpo do e-mail, depois assinar com o nome completo e o polo. Isso ajuda muito. Mas a professora Cristina deve estar resolvendo a questão da disciplina de etiologia. Então vamos lá para a nossa disciplina, né? Eu vou falar um pouquinho do plágio, vou falar um pouquinho das normas de ABNT e vou entrar no conteúdo que está lá no Moodle. Tem um link lá com as normas, então foi assim que eu organizei a aula de hoje. Espera aqui. Compartilhar. Eu vou compartilhar a minha tela toda, então acho que vai ser mais fácil. Vocês estão vendo minha tela? Introdução às normas acadêmicas. Vocês conseguem ver? Para mim tá. Sim. Aí eu vou passar. Aí quando passo, passa para vocês? Sim. Ainda não. Está na primeira ainda? Ou está passando? Agora mudou. Está passando. Então, tá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as normas acadêmicas. Então, agora, né, vocês estão na academia, né, na universidade, alguns pela segunda vez, pela terceira vez, alguns pela primeira vez. E aí a gente tem várias regras na escrita acadêmica, que eu vou falar um pouco sobre essas regras. E essas regras são para padronizar, né, elas têm os objetivos, né, de preservar a autoria do texto, de padronizar as normas, né? Normas sempre vão seguir padrões. Então, o primeiro lembrete que eu faço aqui para vocês é sobre o plágio, né? Então, o que é o plágio? Quando você copia alguma coisa de alguém e coloca você, esse plágio. E plágio é um crime. Então, vocês não podem cometer plágio de forma alguma. Porque se o autor vê que se esse texto, né, que no caso a gente falando de textos ou vídeos, você usar como produção sua e o autor vê isso, ele pode entrar com processo criminal, né, contra você. Então, não podem fazer plágio. Existe plágio integral, existe plágio parcial, conceitual. Então, você não pode fazer plágio, é proibido o plágio. E aí, com a inteligência artificial, tem acontecido mais plágios, mas aí já tem os programas, né, que detectam o plágio na inteligência artificial. Então, assim, gente, vamos treinar a escrever com as nossas palavras. Quando fizer citação, faz direitinho, né, dentro das normas, que eu vou falar um pouco sobre isso, para evitar problemas, né? Então, assim, você não pode copiar e dizer que aquele texto é seu, né, que é plágio, mas você pode copiar e citar o autor. E aí, para isso, existem regras. Então, quando eu faço, por exemplo, vocês escreveram um memorial, ou vocês vão fazer uma dissertação, um texto dissertativo, narrativo, vão fazer uma redação, vão responder uma questão de outra disciplina, e vocês querem copiar uma parte do texto que vocês leram para ilustrar. Pode copiar, não tem problema, mas tem as regras. E aí, quando você copia, essas cópias são divididas em citações curtas ou longas. E aí, para cada uma, vai ter normas diferentes. Para citação curtas, que é até 3 linhas, fica no próprio corpo do texto, né?
com aspas, a fonte, né, autor, ano e número. Eu vou citar alguns exemplos. Quando a citação é longa, ela fica separada, né, do seu texto, tem um recuo, um parágrafo diferente. Nós vamos ver alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui, eu vou ler para vocês. Isso aqui são exemplos. Ao investigar esses processos, é preciso acessar a subjetividade das pessoas. Para Josso 2004, então, esse texto não é meu, eu estou citando Josso 2004. Mas, como é um texto curto, uma citação curta de Josso, e eu mudei alguma coisa, está com as minhas palavras, então não está entre aspas, mas está dizendo que o texto é dele. O conceito de formação também se constrói a partir das singularidades das histórias, pelo desejo de um ser humano que objetiva conhecer e compreender sua percepção de sua própria aprendizagem. Então, o que está dito aqui, o conceito da formação também se constrói, não é uma fala minha, é de Josso, mas eu coloquei a referência aqui, para todos saberem que não é uma fala minha, é de Josso. Agora aqui tem uma fala maior, tá vendo? Mais de 3 linhas. Também do texto de Josso, 2004, na página 39. Como está mais de 3 linhas, tive que fazer um parágrafo separado e fazer um recuo. Um recuo à esquerda, né? Jogando o texto somente para a direita. Então, essas são algumas normas. A gente não decora essas normas, né? Depois eu vou mostrar o site para vocês que trazem todas essas normas. Quando a gente precisa, a gente vai lá e consulta. Então, eu quero fazer uma citação curta. Como que eu faço? Eu vou lá e consulto, né? Lá vai me dizer que essa citação é curta, menos de 3 linhas, vai no próprio corpo do texto. Se é uma citação longa, mais de 3 linhas, eu tenho que fazer um parágrafo separado, mas sempre colocar o sobrenome do autor, a data e a página de onde eu peguei. Aqui tem mais algumas. Aqui tem um exemplo entre aspas, tá vendo? De duas linhas, né? Uma linha e um pouco mais. Então, já que era pequeno, eu não preciso colocar separado do texto, né? Eu posso colocar no corpo do texto, só que eu citei que o autor é Chiené, ele escreveu em 1988, lá no texto dele está na página 132. Aí copiei igualzinho, colei, mas coloquei entre aspas. Aqui, peraí. Aqui já está uma citação maior, né? Então tem que fazer o recuo. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Porque aqui está quase. Aqui são 4 linhas, né? Mas como é uma citação indireta, está no corpo do texto, agora que eu lembrei aqui. Tá vendo? São muitas regrinhas, a gente tem que lembrar. Não está entre aspas. E não tem a página. Então, quer dizer que eu modifiquei alguma coisa, né? Não copiei e colei. Quando eu copio e colo igualzinho, eu tenho que colocar entre aspas. Quando eu mudo alguma coisa, escrevo com as minhas palavras, aí eu coloco só o nome do autor, do ano, não preciso das aspas. Então, são vários detalhezinhos, eu vou falar várias vezes na aula de hoje. Aqui é só a primeira vez que eu estou falando, porque depois eu vou mostrar o site e vou falar de novo. Aí, como fazer essas referências, né? Vou falar aqui no slide, depois eu vou lá no site para a gente falar de novo, e aí vocês vão abrir o microfone aí, tirando as dúvidas. Então, por exemplo, como que eu cito um livro, né? Aqui, então, lá no meu texto, eu coloquei Enricone, 1984, página 20, né? O livro dele tem 306 páginas, mas a minha citação era da página 20. Eu tenho que falar para o meu autor, para o meu leitor, que esse livro, ele leu essa citação e ele quer estudar mais sobre o tema.
Então, eu tenho que informar para ele como que ele acha esse livro. Então, como que a gente cita livros, né? Aqui o título, livros. Coloca o nome do autor primeiro, sendo que o sobrenome, todas as letras são em caixa alta. O restante do nome em caixa baixa, né? Então, ela chama Délcia Eiricone, Lília da Rocha Bastos. Então, o último nome do autor vem em caixa alta, os demais em caixa baixa. Quando até 3 autores, você cita todos. Se tiver mais de autores, você coloca esse abreviatura em latim, né? Et al, que significa I mais. Depois o nome do livro, que vem em negrito. O nome do livro que eu li, né? É em negrito. A edição, a cidade da editora, o nome da editora, o ano e o número de páginas desse livro. Aí tem livro que são 3 autores, tem livros que são organizadores, né? Aí tem esse org aqui, que na verdade eles são organizadores. E aí na própria capa do livro vem escrito organizadores. Aí coloca org, coloca o nome dos autores. Então é Elimar Pinheiro Nascimento. Então, o Nascimento vem primeiro em caixa alta, depois o restante em caixa baixa, o segundo autor, né, org, porque eles são organizadores do livro, isso vai estar lá na capa do livro, organizadores. O nome do livro, que é Brasil Urbano, só a primeira parte do título. Se tiver 2 pontos, a segunda parte não é negrito. Aí, de novo, a cidade da editora, o nome da editora e o ano. Então, são muitas regrinhas. Aqui o capítulo de livro. Eu posso até ir mostrando paralelamente. Eu acho que eu estou compartilhando a minha tela toda, né? Deixa eu entrar aqui no Ava. A disciplina. Normas ABNT. Deixa eu ver aqui se é esse link aqui que tem as normas. Então, lá no Ava, não sei se vocês conseguiram acompanhar meus cliques aqui, mas lá no próprio Ava eu deixei um link que tem as normas ABNT novinhas, né, de 2023. Por que não dá para a gente decorar também? Porque elas mudam, né? Então, a gente está com normas super novas de 2023. Estamos todos aprendendo ainda sobre elas. Deixa eu ver aqui, eu acho que a outra aqui. Eu deixei 2 links no AVA, na unidade 2, sobre as normas da BNT. Então, isso que eu falei lá nos slides, vocês encontram nesses links também. Eu só estou falando no slide, porque lá eu já deixei mais separado. Mas aqui você encontra também. Né, o que eu falei lá, como é citação direta, que tem os exemplos, ó, citação direta longa, né? Tem um recuo. Citação direta curta, é no próprio texto, entre aspas. Citação indireta é quando a gente fala com as nossas próprias palavras. Aí aqui vai explicando, ó, citação direta curta, até 3 linhas. Se tiver mais de 3 linhas, é longa. Menos de 3 linhas, até 3 linhas, coloca no meio do texto. Mais de 3 linhas, tem que colocar um parágrafo separado, não precisa de aspas. Então, vocês têm mesmo que acessar os conteúdos do curso para entender de que nós estamos falando nesse curso. E aí, como citar? Aí vai ter vários exemplos, né? Vocês vão olhando com calma quando vocês precisarem. E aí o Google, a inteligência artificial, ajuda a gente muito. Só tem que ter cuidado para não ficar copiando, né? E não exercitar o cérebro, né? Pegar tudo pronto. Tem que exercitar a mente. Vou voltar para os slides, então.
Então, eu falei para vocês como citar livros, né? Agora, como citar capítulos de livro? Capítulo de livro, então você leu um livro, ele tinha vários capítulos. Então, você vai citar só aquele capítulo. Então, você pega o autor do capítulo do livro, que é Rosélia Piquet, o nome do capítulo que você leu, a avaliação de projetos como um novo campo de pesquisa. Em, onde que está? Está dentro de um livro, né? Quem que é o autor desse livro? Lena Lavinias, Liana Maria da Frota Carleial. Essas autoras são autoras do livro Reestruturação do Espaço Urbano e Regional no Brasil. Cidade, a, a editora, o ano. Então, aqui, a partir do IN é o livro, e antes do IN é o capítulo do livro. Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Ou é muito difícil? Porque aí é só mesmo. Porque é só mesmo com a prática. Então, esses links que eu coloquei lá no Moodle para vocês, com essas normas, vocês precisam salvar esses links. E aí, sempre que vai fazer uma referência, procura lá. Porque só eu falando aqui, eu sei que não é suficiente, né? Tem que treinar mesmo essas normas da ABNT, que eu sei que não são fáceis, né? Porque eu uso o tempo todo e eu esqueço. Aí eu tenho que ir lá e consultar para saber como é que eu vou citar. Aí, né, tem trabalhos apresentados em um evento. Então, vocês acharam na internet, né, vocês estão estudando sobre pesquisa científica, ou sobre educação para surdos, ou sobre história da educação. E aí, vocês acharam um texto que é de um evento. Como é que cita? Coloca o título do autor, né, do texto. Então, Milton Santos, por exemplo. Sendo que o sobrenome dele vem em caixa alta, depois o nome do autor em caixa baixa, o nome do texto que vocês leram. Aí apresentou nesse seminário aqui, ó, em Seminário Metropolização de Rede Urbana, Perspectiva dos anos 90, 1990, Rio de Janeiro, sempre que é texto de evento, a gente chama de anais de evento, né? Aí coloca anais para saber que é um texto de um evento. Você não pegou num livro nem numa revista. Foi por meio de um evento, né? Que é um seminário, um colóquio, um congresso, uma palestra. Isso são eventos. Você assiste alguém falando, né? É um evento. A cidade que aconteceu em evento, a instituição que promoveu o ano. E aí, se está o texto disponível na internet, vai ter as páginas, ou senão vai ser sem página. Artigo de revista, né? Quando vocês acham um texto para estudar, que é um artigo de revista, aí sempre vai ser isso: o autor do artigo, em caixa alta, o sobrenome, depois o nome dele, o título do artigo, né? Então, Adalto Lúcio Cardoso. Visões da natureza no processo de constituição do urbanismo moderno. Cadernos é o nome da revista, vem em negrito o nome da revista. Essa revista se chama Cadernos IPPUR/UFRJ. É do Rio de Janeiro, aí lá na própria revista também, o volume, o número, o ano, isso tudo está lá na própria revista. Alguém aqui já teve a equipe para artigo de jornal? Daqui a pouco eu falo. Alguém já teve alguma experiência de fazer citações nos textos? Quando vocês leram um texto da disciplina, aí vocês vão fazer um trabalho. Vocês têm citado os textos que vocês leem, ou têm escrito só com as palavras de vocês? Como é que tem sido essa experiência de fazer os trabalhos para as disciplinas deste curso? Ou outras experiências? Boa noite, professora Juliana. Ei, Patrícia, boa noite.
Para estudos linguísticos, aí a gente tem que citar, tem que fazer essa referência aí, porque a gente estudou um livro falando sobre teoria de Noam Chomsky e de Saussure. Então, a gente tem que citar o nome da autora do livro, da Viotti, né? E o nome, e citar ela, o cientista cognitivo que ela está falando, se é o Chomsky, se é o outro, né? Aí, eu, por exemplo, é a primeira vez que eu estou lidando com isso e estou aprendendo e estou achando bem complicado, bem difícil. Não é simples, mesmo para gente que trabalha o tempo todo, é muito detalhezinho. Então, vocês peguem esses links que eu deixei lá na disciplina e vão pesquisando. E também vão usando a inteligência artificial, o Google, para ajudar vocês a aprenderem, né? Ok. A gente tem que usar a internet a nosso favor, né? E não para nos Uhum. destruir. Então, serve também para vocês pesquisarem e ir aprendendo como é que usa essas referências. E realmente são muitos detalhes, concordo. Mas a academia exige. Então, a gente tem que se adequar. E ela não exige por acaso, né? É porque tem que ter um padrão para a gente saber o que que vocês estão lendo, onde são essas fontes. Se eu quiser indicar essas fontes para mais alguém, eu vou ter o nome do livro completo lá, editora. Não vou estar cometendo plágio, porque plágio é crime. Então, tem um motivo para existir essas regras. E aí, com o tempo, a gente vai vendo como elas são importantes. No início, a gente acha chato, cansativo, mas com o tempo, a gente vai entendendo a importância. E eu não entendi direitinho quando você falou, a gente precisa decorar ou não precisa decorar? Não, não Toda vez que precisa a gente for fazer, decorar. a gente pode consultar. Tá, Sempre vai consultar, beleza, não tem como decorar. E quando vocês beleza. forem fazer o TCC, vai precisar muito. Então, Tá. agora a gente só está iniciando. Vocês estão no primeiro semestre, a gente vai cobrando um pouco. Cada semestre vai aumentando a cobrança em relação às referências. Para quando vocês chegarem lá no TCC, tá corriqueiro, né? Tá mais fácil para vocês trabalharem com isso, né? Vai ser menos doloroso, né? A intenção é essa. Aham. Então, só tem mais dois slides aqui, depois a gente vai discutir outras coisas da disciplina, olhar lá no Moodle, eu vou repetir, porque chegaram mais pessoas, né? Vou repetir uma questão aqui sobre as atividades, e aí nós vamos seguindo na nossa aula de hoje, que vai ser bem tranquila, né? A gente já teve a questão do link, mas a aula vai ser bem tranquila. Então, aqui tem esse slide sobre artigo de jornal, né? Então, você encontrou um artigo em um jornal e você quer fazer uma citação. Você tem, lá no jornal tem, né, quem escreveu aquele artigo. Então, aqui no caso, Nice de Paula. O sobrenome vem em caixa alta, o restante do nome em caixa baixa, o nome da reportagem. Essa aqui era desemprego de 7,1% no ano de 2000. O Jornal Brasil era o nome do jornal, Rio de Janeiro. Esse jornal publicado no Rio de Janeiro foi publicado em 26 de janeiro de 2001, que lá no jornal também tem a data. Era o caderno de economia e as páginas. Então, então é isso, assim, né? Tem que ir decorando, não, tem que ir aprendendo como pesquisar. Então, eu vou citar um artigo de jornal, como que eu pesquiso, como que eu faço a citação? Aí eu vou lá, consulto, aí eu olho a minha matéria do meu jornal que eu estou lendo e vou adaptando, né? Então, a matéria que eu li no meu jornal, a autora chama Denise Freitas. Aí eu escrevo Denise, vírgula, Freitas. A matéria que eu li foi as matrículas na educação básica aumentaram 20% em 2020. Aí eu vou lá e escrevo esse título. Coloco o nome do jornal em negrito, foi no jornal Estado de Minas.
Aí, Belo Horizonte, o dia da matéria. Então, a gente vai fazendo tipo um treinamento, né, de como fazer essas citações. E aí, o que vocês usam muito, né, que é artigos publicados em sites. Hoje é o que é mais usado. Então, tem que colocar lá direitinho, o nome do autor do artigo, você lê um artigo no site. Espera só um pouquinho, aconteceu alguma coisa? Fiquei pensando se a Cristina me ligou de novo, mas não é isso. Então, coloca o nome do autor do artigo, que vocês acharam na internet. Então, tem os nomes dos autores. O, o título do artigo que você leu, nesse aqui no caso, era Os Grupos Focais Online das Reflexões Conceituais da Aplicação em Ambiente Virtual. O nome do jornal, cada artigo vai ter o nome do blog, o nome da revista, o nome do jornal, vai vir em negrito. Você vai procurar lá a cidade do jornal, né? Outras informações que tiver, o site que ele tá disponível, né? Coloca essas chaves aqui, não sei como é que chama esse símbolo, maior que, menor que e maior que, né, que eu falava. Não sei se ainda fala assim, esse símbolo de menor que, o site, maior que e o dia que você acessou. No caso, o acesso foi feito em 2 de maio de 2020. Então, é importante saber, alguns artigos vão ter número de DOI, né? Esse endereço DOI, tem que colocar também. Mas, assim, eu falei de uma forma bem rápida e bem resumida, porque realmente é no dia a dia, né? É no dia a dia, vocês têm que saber que existem. Então, agora, vocês já sabem que existe, né? Estou falando aqui, a outra professora também disse, já falou que tem. E aí, para tudo tem regras, né? Capa de trabalho, contracapa, tudo vai ter regras da ABNT de como fazer. E aí, o que a gente vai fazendo na nossa vida é aprendendo. Deixa eu entrar no aba aqui de novo. É aprendendo como é que a gente faz essas citações. Então, agora aumentou um pouco, né, de pessoas aqui na sala, né, 41. A gente teve a questão do link hoje, né, infelizmente. Mas a aula fica gravada. Nós começamos um pouco mais tarde, né, mas fica gravada. E aí, o que eu falei com a turma, desde o início, é que são 3 atividades nessa disciplina, né? Se alguém tiver alguma dúvida, por exemplo, em relação à primeira atividade, que era individual, vocês têm mais 10 dias para entregar, né? Até dia 22 de março. A segunda é um questionário. E a terceira, que é o memorial, vocês podem postar o mesmo memorial da disciplina lá da professora Cristina, mas aí tem que enviar de novo para ter a nota nessa disciplina. E depois vocês vão ter alguns dias de recesso para a gente começar o primeiro semestre de 2025, porque a gente está terminando o semestre de 2024 ainda, né? Então, pensando em semestre letivo, a gente ainda vai começar o 1 de 2025. Eu vou abrir a disciplina aqui no Moodle, mais uma vez. E aí, queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre ciências, sobre metodologia científica, como que foi essa disciplina, está tranquila, já está acabando? O que que vocês acharam? Essa disciplina também fala da importância da pesquisa, né? Vocês todos estão se formando pesquisadores, né? Então, quando a gente começa a fazer perguntas para o mundo, né? Nós estamos fazendo ciência, né? Como você começa a questionar sobre o clima, sobre o tempo, sobre uma planta que nasce num lugar e não nasce na outra, sobre um processo de ensino-aprendizagem, né? Você usa uma mesma
metodologia numa sala, na outra sala não dá certo, com crianças, jovens da mesma idade, numa sala deu certo, numa sala não deu. Aí você começa a se questionar sobre isso, sobre essa relação professor-aluno, sobre as metodologias de ensino-aprendizagem. Aí você está fazendo ciência, né? Você está pensando sobre, você está discutindo sobre, aí você começa a escrever sobre, começa a publicar, né? Essas suas experiências sobre esse assunto. E assim, de grão em grão, né? A gente vai produzindo ciências. Você pensar em um prédio de vários andares, né? Talvez eu já falei disso, né? Cada um produz um grãozinho de areia, cada um produz uma partícula da ciência. E aí vai juntando essas várias partículas e vai construindo o campo de conhecimento. Deixa eu ver se alguém. Não tem nenhuma pergunta no chat, não, né? Mas então, para mim, quer dizer que a disciplina está tranquila, né? Professora, Oi, fala. Deixa eu voltar aqui para eu ver quem é. Patrícia. Oi, Patrícia. Teria como você falar um pouquinho mais sobre aqueles polos dos trabalhos? Tem epistemologia, teórico, escrita. Eu não ia pedir, mas já que ninguém está perguntando nada, aí eu gostaria se você pudesse voltar um pouquinho, falar um pouquinho sobre eles. Posso falar? Aqueles que estão no texto. Por favor. Vou abrir o texto aqui, para a gente relembrar. Deixa eu entrar aqui no AVA e abrir o texto, porque eu não coloquei no slide. Espera aqui, deixa eu clicar aqui de novo. São muitos cliques, né? Mas a gente acha. É no texto do livro, né? Que está até escaneado. Espera aí que eu já vou baixar aqui. Texto 1, pesquisa e conhecimento. E são várias fases da construção do conhecimento. Não é de uma hora para outra, né? Que se consolida o conhecimento. Ele vai passando por várias fases. Então, tem a fase inicial, que é o epistemológico, né? O polo epistemológico. Então, quando você começa a conhecer de um assunto, então você vai estudar, vamos pensar um tema aqui, você vai estudar sobre crianças que têm altas habilidades. Então, é a primeira vez que você ouve falar em altas habilidades, em superdotação. Você nunca teve na sua sala de aula uma criança assim, é a primeira vez. Você está no polo epistemológico, né? Você está começando a conhecer sobre esse assunto. Aí você vai buscar, né, textos, livros, pesquisas, vai conversar com pessoas, às vezes psicólogos, né, psiquiatras, porque você quer se aprofundar no tema, né? O pesquisador, ele deseja se aprofundar em determinado tema. Então, no início, ele está no polo epistemológico. Então, ele vai buscar a epistemologia é o início, né? O início daquele conhecimento. Quem foi a primeira pessoa que falou sobre isso? O que ela pesquisou? Como os conhecimentos foram avançando ao longo do tempo? Como que está isso hoje, né? Então, são momentos que vão acontecendo, mas aí o autor, né? Coutinho e Cunha, os autores do livro, eles falam que esses polos não estão separados, né? Mesmo que você avança no conhecimento, às vezes aparece uma palavra nova, aí você tem que voltar para o início, né? Mesmo que você já adquiriu o conhecimento, aí você volta para o polo epistemológico.
Então, o polo epistemológico é as funções básicas, né? É o início dessa discussão. Então, só para você entender, para ficar mais fácil, é porque a pesquisa ela tem fases. Então, a primeira fase é o polo epistemológico, é quando eu vou iniciar o estudo sobre. Então, é o primeiro polo. Aí, depois que eu já tenho, que eu já comecei a ler, estudar, eu já estou indo para o polo teórico, né? Eu já consigo falar sobre. Consigo falar conceitos sobre o assunto, eu consigo discutir com alguém, eu consigo mostrar uma teoria, consigo mostrar uma vivência, um exemplo que eu li, um que eu vivi na sala de aula e eu escrevi sobre. Então, eu já estou no polo teórico, né? Eu já sei, eu já consigo sistematizar as minhas ideias. No início, eu estava muito perdida, eu nunca tinha ouvido essa palavra, altas habilidades. Eu já tinha ouvido falar sobre superdotação, mas eu nunca tinha lido sobre. Então, eu estava no polo epistemológico, eu estava muito no início. Agora, aí, depois de um tempo que eu estou estudando, eu estou no polo teórico. Eu já consigo discutir com as pessoas sobre isso. Eu consigo assistir um vídeo de um psiquiatra sobre isso, de um terapeuta, eu consigo entender aquelas palavras que ele está falando. Então, eu já avancei para o polo teórico. Você está conseguindo entender, Patrícia? Estou conseguindo, obrigada. Ah, então tá. Então, vou falar mais. Aí eu já estou no polo teórico, né? Porque eu já avancei mais nos meus estudos, nas minhas pesquisas, já estou conseguindo, ó, altas habilidades é isso, superdotação é isso. Isso é comprovado assim, existe tais textos, né? Aqui no assunto, eu consigo discutir sobre. Mas eu quero aprofundar esse tema, né? O cientista é alguém que vai a fundo, né? Ele não para. No início, eu já tenho altas habilidades, ótimo, não. O cientista, ele quer saber mais. Então, ele vai avançar mais ainda, ele vai para o polo morfológico. Ele já vai conseguir fazer uma pesquisa sobre, observar seus alunos, conversar com os terapeutas dos alunos, com os pais, colher dados, fazer anotações, fazer testes com seus alunos, mostrar a evolução desse aluno ou não. Então, ele já está conseguindo, ele está no polo morfológico, já está tendo mais uma organização sobre a pesquisa. Ele já consegue fazer essa relação, né, da teoria que ele estudou com o que ele vivencia na sala de aula, ele já está conseguindo uma operacionalização. Ele já coleta informações, né? Então, ele já avançou mais ainda. Ele está organizando os conhecimentos, né? Daqui a pouco, ele estudou testes para indicar se aquela criança é superdotada ou não. Uma ajuda multidisciplinar, né? É claro que tem os profissionais de diversas áreas, mas eles já conseguem contribuir para criar os seus relatórios, as suas pesquisas. Ele já avançou mais ainda. Aí ele vai chegar no polo técnico. O polo técnico, ele coleta as informações, os fatos científicos, a partir de uma realidade, e aí ele tinha um objetivo, lá no início ele tinha um objetivo, né? Que era entender e estudar sobre altas habilidades. Quando ele está no polo técnico, esse objetivo, ele tinha um objetivo, compreender o que são altas habilidades em crianças de 5 anos. Quando ele está no técnico, ele já consegue escrever. Eu já li tanto, já experimentei, já pesquisei, já fiz testes com meus alunos. Agora eu já consigo escrever o que que é. Altas habilidades em crianças de 5 anos é identificada dessa forma. Então, ele já avançou muito, ele já é um cientista da área, né? Já está conseguindo um reconhecimento. Esses são os 4 polos que o texto traz, né? E esses 4 polos, eles se articulam entre eles. No morfológico, quando fala assim que a gente pode trazer as próprias ideias sobre o assunto,
seria a nossa própria opinião ou a partir Porque do que a gente já conheceu ali, já estudou? é porque o pesquisador ele não é neutro, né? Aham. Você tem sua opinião como pesquisadora. Você tenta ser o mais neutro possível. Mas 100% a neutralidade, 100% ela não existe, né? Então, toda a sua vivência, sua história de vida, está influenciando a sua pesquisa. Você lembra de um acontecimento e se relaciona com aquilo que você está estudando. Então, você traz a sua opinião baseada em pontos, né? Não pode ser um achismo, senão não pesquisa. Tem que ser E é baseada em possível, fatos. ah, possível escolher a neutralidade, por exemplo, se eu não quero opinar, só quero colher os dados e fazer um E aí você tem trabalho a que fazer um partir do que eu... exercício, né? Um exercício com você mesma, né? De não se condicionar. Quando o pesquisador se distancia do seu objeto, né? E não opina. É possível. Mas acaba que a sua vivência é você mesma, né? E aí é bom, por exemplo, você não pode fazer uma pesquisa na escola que você trabalha, nem na sua família. Tem que fazer uma pesquisa em outro lugar. Você já não vai chegar lá cheia de preconceitos, né? Você vai chegar lá num Desculpa, campo que você não conhece nada, para você conseguir ser um pouco mais neutra, né? Mas 100% da neutralidade é difícil. Agora você tem que estar aberto a mudar de opinião, né? Porque aham. você chega cheia de verdades. Ah, é assim, da minha experiência. Mas aí você, nessa sua luta pela neutralidade, você pode descobrir novos fatos que é diferente do que você pensava. Então, você ser capaz de mudar de ideia. É porque se eu for trabalhar, por exemplo, eu vou trabalhar com uma turma de pessoas surdas e eu nunca convivi com pessoas surdas. Aí eu fiquei um pouco confusa por isso, assim, como que eu vou ter uma opinião própria, sendo que é a primeira vez que eu estou estudando sobre aquilo, entendeu? Não, se é a primeira vez, é mais difícil, né? De você ter uma opinião. Você tem achismos, né? Preconceitos, né? O preconceito é um preconceito, né? Você tem achismos. Você não vai chegar pronto sabendo da sua opinião. Você vai precisar de um tempo. Mas com o É, tempo, você vai conseguir dar sua opinião. é importante a Fundamentada, ó. gente dar opinião. Não é a sua opinião, assim, do que você acha, ó. De acordo com a minha vivência nessa sala durante 6 meses, eu observei isso, eu posso dizer isso. Entendi, Ninguém vai te entendi. perguntar no primeiro dia, né? Ele vai te dar um tempo naquela sala para depois te perguntar sobre. Uhum, Senão é até tá bom. injusto, né? É, Mas isso faz parte, né? Esse pensar, esse raciocinar, essas conexões cerebrais, né? Isso é pesquisa, né? Então, o pesquisador tem que ter uma mente aberta, né? E são as perguntas que fazem a pesquisa. Então, a pesquisa precisa de uma pergunta. Você tem que ver, pensar e questionar o mundo. E aí, a partir dessa questão, você vai investigar uma resposta para essa questão, e aí você vai estar fazendo essa atividade, né, de ser cientista. Então, o cientista ele precisa ser alguém curioso, né, interessado em ver o mundo, interessado em observar, interessado em saber o porquê das coisas, né? Por que que acontece tal fato e depois chove, acontece tal fato e depois de um longo período de seca. Por que que tem crianças que são boas em matemática, outras em português, né? Adultos também, né? Por que que tem pessoas que são mais fáceis na área têm mais facilidade nas exatas, outros nas humanas? Então, se você vai pesquisar sobre isso, tem que ter curiosidade, né? Por que que às vezes alguém aprende assistindo um filme e o outro não aprende, o outro tem que ler o livro para entender? Tô falando sobre aprendizagem, né?
Algumas crianças têm facilidade na alfabetização, outras têm muita dificuldade, então tem que investigar. A gente vai observando, fazendo perguntas. E a criança dorme na aula inteira, né? Tem que investigar. Então, são várias questões aí para investigar. Por que aquela criança cai muito? Por que aquele idoso tem dificuldade de andar, o outro da mesma idade não tem tanta dificuldade? Então, o cientista ele tem que observar, tem que ser curioso, olhar o que está acontecendo no mundo e buscar respostas. E aqui a gente está falando de pesquisa científica, né? E essas pesquisas científicas, elas que fazem o mundo avançar. Então, cria-se línguas, linguagens, formas de comunicação, remédios, vacinas. É graças à pesquisa científica, né? Que a gente vai evoluindo. Porque se você pensar, né, em alguns grupos, por exemplo, nas abelhas, né, são super complicadas, mas elas fazem a mesma coisa desde sempre, né? A gente não vê evolução, né, do trabalho delas, é sempre o mesmo trabalho. Já o ser humano não, né? O ser humano tem essa questão da tecnologia, né? Tudo que é extensão do ser humano é tecnologia. Então, a língua de sinais é uma tecnologia, a fala é outra tecnologia, é uma ferramenta, né, que você usa no seu trabalho é uma tecnologia. Então, tudo que é além do ser humano é tecnologia. E essas tecnologias são construídas por meio da pesquisa científica. E a As pesquisa ferramentas científica, são tecnologias? oi? As ferramentas são tecnologias? Então, uma enxada é uma tecnologia, uma faca, um garfo é uma tecnologia, uma mesa é uma tecnologia. Aham, Só que aí não é tecnologia digital, né? Tem essa diferença hoje, né? aham. Então, se você pega uma árvore e transforma ela numa mesa, você fez uma tecnologia analógica, né? A digital, que é essa dos computadores, né? Dos softwares, dos aplicativos, da rede de internet, são as tecnologias digitais. Mas até a nossa fala é uma tecnologia, porque é extensão, né, do ser humano, são tecnologias. Entendi. E a tecnologia e a pesquisa científica, né, é interessante que ela não acontece só nos laboratórios, né, só na universidade, ela acontece no dia a dia também. E hoje os cientistas, a academia, cada vez mais se vê obrigada a olhar, né, a ouvir os conhecimentos populares, as culturas populares, a entender como que acontece. E isso também é ciência, também faz ciência a partir da cultura popular que, infelizmente, né, ela é menos valorizada, né? Em detrimento da cultura erudita, aquela produzida na universidade. Mas a sociedade, né, por uma pressão social, já rompeu barreiras em relação a isso. Então, tem muitos conhecimentos populares hoje que são entendidos como ciência, né? Foi possível uma comprovação científica a partir de um conhecimento popular. Então, também as coisas vão mudando, né? A forma de ver o mundo, a sociedade vai mudando. E aí eu falei para vocês na aula passada, né, de pesquisa qualitativa, quantitativa, né? Então, quando você quer ver uma área grande, né? Saber quantas árvores tem numa floresta. Então, você faz uma pesquisa quantitativa, né? Quantos alunos nessa escola são aprovados, quantos são reprovados, qual o número de evasão? Você faz uma pesquisa qualitativa, quantitativa. Agora, quando você quer ver o detalhe, teve um aluno na escola que abandonou o curso. Você quer saber por que abandonou, o que aconteceu, quais as dificuldades. Então, você vai investigar aquele aluno, né? Você vai fazer uma pesquisa com uma amostra pequena, de um aluno só, mas você vai saber nos detalhes. Então, é uma pesquisa qualitativa. Quando o censo, né, o IBGE, ele usa de pesquisa quantitativa, né? Ele vê aquele número grande, ele vê a floresta toda. Mas aí você quer investigar aquela folha daquela árvore, detalhes daquela folha, então você vai para a pesquisa qualitativa.
Ok? E aí hoje a gente tem, né? Eu falei no início, né? A gente vai ter muitas ferramentas, né? Google Escolar, né? Tem o site Cielo, né? Que é um site confiável para fazer pesquisa. O portal da CAPES, né? Que são sites confiáveis. Porque a gente tem o mundo inteiro na internet, né? E aí a gente tem muitas coisas falsas na internet. Então, o Google, de forma geral, tem coisas verdadeiras e falsas, mas a gente tem o Google Escolar, tem o Cielo, CAPES, né? Que são sites confiáveis de pesquisa. Então, é importante isso, né, gente? Hoje em dia, vou até falar um pouquinho sobre isso para vocês. Eu vou projetar uma parte aqui de um texto. Só achar aqui. Porque é muito importante, hoje em dia, a gente se preocupar com a veracidade daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que chega para a gente. Então, você pode ver no seu celular alguém falando uma coisa, né? Uma pessoa conhecida, uma fala que não é verdadeira, né? Que foi simulada por inteligência artificial. Chega lá no seu celular, uma imagem olhada, colorida, tinha, e um texto que é falso, né? Não é verdadeiro. Então, e compartilhar é muito fácil, né? Clicar no compartilhar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Um dos papéis fundamentais nossos hoje, de educadores, seja no ambiente escolar ou não escolar, é falar sobre as fake news. Muito importante na nossa sociedade hoje falar sobre isso, o tempo todo, com todos que estão à nossa volta. E aí eu tenho um texto aqui, ele fala um pouquinho sobre isso. Estou achando ele aqui. Juliana, Oi. eu só queria aproveitar a deixa para falar um pouquinho da questão de referências, até a respeito da Wikipédia, né? Que não é uma referência muito confiável em termos de do que ela traz, né? Por ser influenciada por opiniões, a pessoa pode editar um artigo e colocar lá, né? Então, assim, é uma referência que não é muito confiável a questão da Wikipédia. Então depois a gente pode até pensar uns sites confiáveis para passar para a turma, né? Cielo, o Google Escolar e a CAP são os que eu mais uso nesses três. Mas tem outros que a gente pode usar. Então, eu vou ler um pouquinho o chat aqui e depois o Wellington está com a mão levantada. Não, já falei. Era você que, né, Isso, eu falou estava agora. Wikipédia. É bom, essas dicas são muito importantes. E o pessoal aqui no chat disse que você dá ótimas dicas. Então, deixa eu ver aqui, vou de trás para frente. Oi, Patrícia. Não, eu só ia completar sobre o que ele estava falando também. Eu confiava, né? Confiava muito na Wikipédia, eu achava que era ali que a gente tinha que procurar as informações mesmo, né? E agora ele falando, ele está confirmando o que eu já tinha ouvido falar que não é confiável. Foi bom ele ter tocado nesse assunto. E ele realmente dá dicas muito boas. Só isso que eu queria falar. Mas aí vocês pesquisam Google Escolar e procuram os textos dentro do Google Escolar. Dentro dessa plataforma Cielo, que começa com S, SCIELO. E CAPES, né? CAPES. São sites confiáveis. Depois a gente pode digitar aqui e passar para vocês. Daniel, Por você favor, pergunta.
sobre o memorial, se você citou alguma referência nele, aí você tem que colocar no seu texto. Mas se foi um relato, né, da sua vida, aí não precisa. Só as considerações finais mesmo. Mas eu acho que não tem muita coisa no chat, não, assim, de perguntas. Aí tem esse teste aqui que é bem interessante sobre notícias falsas e verdadeiras. Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, né, na Califórnia, numa biblioteca, né? Desenvolvido por bibliotecários da Marian Library da California State University, o CRAP, que é um método para avaliar a veracidade, confiabilidade das informações. Então, esse método aqui, ele ajuda a gente, né? Tá com as palavras em inglês, mas vou ler a parte aqui em português. Então, você recebeu uma notícia no seu celular. Aí é uma notícia super atual, né? Aí você vai ler lá, antes de você clicar no compartilhar, você vai ler mais a fundo essa notícia. Você vai ver se tem uma fonte, quem que escreveu, quando que essa pessoa escreveu, se tem uma data, porque quando a notícia é verdadeira, ela vem bem fundamentada. Tem o autor, tem a data, tem tudo. Então a primeira coisa é você ver se aquilo é uma notícia atual, se é uma notícia muito antiga, se aquilo já passou. Então, o primeiro critério que você vai procurar é a data dessa informação que você recebeu no seu celular. Entra na internet, digita essa informação, vê se aparece em outros sites, né? Você é o único que existe, é aquele que você já pode desconfiar. Então, se tiver links, né, você vai clicar nesses links, ver se funciona ou não. Então, dá um pouquinho de trabalho, né? E mesmo assim, às vezes a gente é enganado, infelizmente, né? Então, primeira coisa, você tem que ver se a notícia é atual antes de compartilhar ou se é uma coisa antiga. Se tem data, se não tem, se os links funcionam ou não. Você começar a sentir se é um pouco mais confiável ou não. O segundo fato, quando você recebe uma informação, né, antes de compartilhar, você vai pensar se aquela notícia é importância ou não, pode ter importância ou não, relevância ou não. Compartilhar coisas que não tem nenhuma relevância, não vai fazer bem para ninguém, só vai fazer mal, e compartilhar isso. Então, por exemplo, se é uma notícia sobre o trabalho, sobre cursos de licenciatura, né? Você vai compartilhar com seus colegas, né, que vão ter interesse. Se é sobre o seu trabalho, né, de outra área, você vai compartilhar com esses colegas do seu trabalho. Você vai pensar antes de compartilhar para quem, e não sair jogando aquela informação para todo mundo, né? Que a informação é relevante para quem? Porque a pessoa vai receber, ela já entende. Se te ajudar, dizer se ela é verdadeira ou falsa. E aí, antes de compartilhar, né, os bibliotecários, eles dizem para a gente pesquisar mais sobre, para ver se realmente aquela informação é verdadeira, antes de compartilhar. E aí, sempre pesquisar, né, já que a gente está falando de pesquisa científica, quem que escreveu, quanto que escreveu, se é confiável ou não aquela fonte. É a autoridade da fonte, né, que é o item 3. Que vai falar para a gente. Você conhece esse autor que escreveu? Você já leu algum texto dele? Ele é uma pessoa íntegra? Ele é uma pessoa famosa por dizer a verdade ou famosa por dizer mentiras? Você já ouviu falar nessa pessoa? Então é bom pesquisar sobre o autor antes de compartilhar. Será que ele está sendo pago para enviar essa notícia? Então, são cuidados, assim, né, para a gente ter antes de ir compartilhando.
Aqui, de novo, né? Informação vem de onde? Ela é comprovada? Outras pessoas falaram sobre esse assunto, ou esse aqui é a única vez que eu ouvi falar desse assunto foi aqui. Ou esse assunto já foi discutido em outro lugar? Eu posso comprovar em outras fontes esse mesmo assunto? Essa informação tem algum propósito? Qual é o objetivo da informação? É causar confusão? Ou essa informação serve para alguma coisa? Então é isso, gente. Vamos compartilhar o que foi interessante, que serviu para alguma coisa, pelo menos alguma coisa que faz a gente rir, né? Se for só para chatear, não vamos compartilhar. Se for só uma informação para deixar as pessoas chateadas, contrariadas, você nem sabe se é verdadeira ou não. Então, para que ficar compartilhando, né, o tempo todo? Então, são algumas dicas para a gente pensar antes de compartilhar. Onde encontro os livros para referência? Deixa eu ver, o Daniel escreveu aqui novamente. Onde encontro livros para referenciar sem alterações. Por exemplo, muitos livros da internet são disponibilizados em EPUBs ou e-books, o que pode mudar a formatação do livro e a página real. Quando é blog, né? Geralmente, quando é um e-book, você consegue baixar o PDF, ele não muda, não. Mas a mesma coisa que acontece com o Wikipedia, acontece com os blogs, né? Não são muito confiáveis, muda muito. Muda o que tá escrito, muda, o autor tira do ar, aí você não encontra mais. Então, várias editoras hoje, por exemplo, se você for procurar na editora Wing, vai ter vários e-books lá para você baixar de forma gratuita, o PDF. Aí é mais confiável. Tem várias editoras. Tem uma editora que chama Editora Cidadã, que eu sei que tem, você baixa os PDFs dos livros. E aí não muda a página. Geralmente, né, as editoras mais de universidade, as editoras mais consagradas, não acontecem essas mudanças. Agora, realmente, quando é blog, Wikipédia, né, que o Wellington falou, aí muda muito, não é confiável. Mas voltando aqui um pouco nos textos da nossa disciplina, que eu estava falando, né, para que serve, né, a pesquisa científica? Então, para essa evolução da sociedade, é, serve para melhorias na nossa sociedade. É claro que tem evoluções que vêm para o mal, né? Mas a maioria das evoluções vem para o bem. Eu penso assim. E então a gente tem que aproveitar, né, as evoluções que vêm para o bem e tentar se afastar, né, das evoluções que vêm para o mal e também usar, tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. Essa é uma questão humana, né? Você tem acesso ao Google, à inteligência artificial, você tem acesso ao celular, né? Você tem um celular e você tem condições de ter internet nesse celular, e esse celular baixa muitos aplicativos, você tem o mundo na sua mão, né? É claro que não é todo mundo que tem condições, porque não é barato, nem tanto o equipamento quanto a rede é cara. Mas se você tem isso nas suas mãos, você tem o mundo inteiro ali nas suas mãos. Agora, como que você vai usar isso, né? Para o bem ou para o mal é de cada um. Então, se eu vou compartilhar notícias falsas, encher todo mundo de fake news, ou se eu vou usar isso que eu tenho para pesquisar sobre determinado assunto em várias fontes, mostrar a parte mais próxima da verdade, né? Porque não existe uma verdade absoluta. Tudo pode ser modificado, né? Mas até o momento que se tem de pesquisa sobre esse assunto é isso, e está comprovado, e várias pessoas fizeram testes e comprovou, então isso eu posso divulgar, né? Então a ideia também, né, de tudo que eu estou falando para vocês é ter cuidado
com a divulgação. Outro assunto interessante, né, que a gente tem hoje em dia, que eu falei, é que hoje é uma valorização, né, da cultura popular, que antes não existia, né? Ainda está caminhando essa valorização, mas hoje a ciência já olha para a cultura popular, para entender essa cultura, para discutir sobre essa cultura. Então, a gente já tem mais avanços, né? Os próprios movimentos sociais, eles exigem isso, né? Das universidades, dos centros de pesquisa. Ó, nós existimos, nós estamos aqui. A gente quer falar, né? Porque voz todo mundo tem, né? A gente não pode falar isso, dar voz, né? Voz as pessoas têm, né? Mesmo a pessoa que. Porque voz, né, não é um conceito de oralidade, né? É um conceito de você conseguir se expressar. Então, expressão por meio da voz, por meio de gestos, símbolos, todo mundo tem. Então, essas pessoas precisam de espaço para mostrar essas expressões. Então, hoje a gente já tem uma pressão, né, dos próprios movimentos sociais para dizer que eles existem, que eles estão aqui, que eles fazem parte da sociedade, que eles precisam ser vistos e ouvidos, né, de diversas formas. Então, isso é uma questão. Fazendo um resumo aqui, porque já são 21 horas. A outra questão é que a pesquisa sempre parte de uma pergunta. Então, para você ser cientista, você tem que olhar para o mundo e tem que questionar. Então, por que que a folha cai da árvore? Por que que o aluno aprendeu esse conteúdo e não consegue aprender isso? Por que que não é todo mundo que sabe Libras na nossa sociedade? Por que que não é um conteúdo obrigatório? Aí você tem que pesquisar, mostrar por quê, né? Por que que há tanta diferença econômica na nossa sociedade, né? Porque 3 pessoas no nosso planeta detêm mais dinheiro que 90% da população. Então, são questões que a gente precisa fazer sobre o mundo, investigar e trazer isso à tona, né? E falar sobre isso e mostrar nossa indignação. Os movimentos sociais fazem isso, né? Não se consegue tudo, né, que se quer dos movimentos, todos os seus objetivos, mas alguns são conquistados, né? Na verdade, todos os nossos direitos são conquistas, né? Não são dados. Então, se a gente tem direito a ter férias, 13º, é uma grande luta, né? Se quem é surdo tem direito a ter um intérprete aqui nessa aula, foi por meio de lutas. Então, tudo é por meio de lutas. Então, nossa vida é lutar para conseguir alguma coisa e cada um na sua luta e se juntando nos movimentos e buscando políticas públicas. É uma luta, às vezes, cansativa, né? Mas muito necessária para a gente conseguir evoluir em alguma coisa na nossa sociedade. E aí, vocês, estudantes, né, pesquisadores, ainda mais do curso à distância, precisam muito saber administrar o tempo de vocês. Isso é uma regra de ouro, né? Saber administrar o tempo. Eu sei que todo mundo faz muita coisa, trabalha em 2 lugares, tem casa para cuidar, às vezes tem filho, às vezes tem família, tem pais idosos. Tem várias questões de família para resolver, além dos trabalho em 2 lugares, aí faz esse curso aqui à distância, com 8 ou 9 disciplinas por semestre. É muita coisa, mas tem que encontrar alguma forma de se organizar. Dividir os horários, conversar com a família que agora é estudante, que precisa de um tempo para estudar. Tentar achar no seu dia a dia, se você conseguir sentar 1 hora por dia, meia hora por dia, 40 minutos a cada 2 dias vai fazer diferença, que não pode é parar. Então, dentro das suas possibilidades, como ser humano que exerce várias funções na sociedade, qual o tempo de estudo que eu tenho na minha semana? E aí, esse tempo tem que ser seguido à risca. Eu sei que vocês falaram sobre isso na outra aula, né? Reclamaram
mas aí faz parte das nossas lutas, né? E aí é muito importante, né? Se vocês estão aqui, se nós estamos aqui, é porque a gente vê importância nesse curso. Então, está nas nossas prioridades, né? Está na prioridade de vocês estarem aqui. E aí, que bom que vocês estão aqui, né? Deixa eu passar aqui pelo plano de curso da disciplina para ver o que mais que eu poderia abordar dentro dessa disciplina que eu não falei ainda. Em resumo, de alguma forma, acho que eu já falei tudo que a disciplina se propôs a fazer, né? Não é uma disciplina tão ampla, né? Cada disciplina traz um pouquinho. E assim vai construindo. Vai se construindo o curso. Talvez hoje a gente termine um pouco mais cedo, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, já tiverem entregado todos os trabalhos, estiver tudo tranquilo. Se alguém tiver uma dúvida pontual sobre alguma questão, quiser falar. Trabalho do memorial, né, que vocês fizeram para Cristina Menezes, agora eu vou entregar também, é muito importante para vocês, enquanto acadêmicos, né, repensar nessa trajetória de vida, né? Como vocês chegaram até aqui, né? Por que que vocês chegaram aqui? Por que que vocês estão aqui? Patrícia levantou a mão. Professor, Você é, salva essa turma, Patrícia, ninguém fala nada. Eu acho que depois a turma tem que se reunir, ó, mandar uma cesta de chocolate para a Patrícia, porque aí a professora não fica falando o nossa, eu tempo vou todo. adorar. Cobrem dos seus colegas. Eu acho porque as dúvidas são tantas, professora, que a gente está pensando agora, né? Eu, pelo menos, é a minha primeira graduação, né? Então, eu acho que as dúvidas são tantas que a gente fica sem saber como articular, como, né, falar sobre isso, né? Sei. Eu estava pensando sobre esse lance mesmo da administração do tempo, sabe? Se vocês tiverem assim, dicas para passar para a gente, seria muito legal, porque eu, pelo menos, eu falo toda, eu Está acho falhando bastante um pouco difícil. seu áudio. Ah, A Vanessa até melhorou? escreveu aqui no chat, mas está mesmo. É, Quando eu falo aí também, eu tá para sei, todo mundo assim? Entendi, tá? O seu áudio mesmo, Patrícia. eu estou com um probleminha aqui que eu não sei como resolver, sabe? Vou ter que olhar as caixas de som, o notebook, para ver o que, que é. Melhorou alguma coisa? Parece que melhorou. Acho que melhorou. Continua. Eu acho que eu ia falar mesmo sobre a administração do tempo, sabe? É muito difícil, para mim tem sido muito difícil. Eu noto que para os colegas também, assim, pelos comentários, né? De que a gente fica tão na correria, porque a gente trabalha, estudo, tudo. Então, assim, aí se você tiver alguma dica aí de ouro aí para passar para a gente. Na educação à distância, o aluno tem que fazer a autogestão do tempo, que não é fácil, né? Porque no presencial, todos os dias você vai ter aquelas 4 horas na sala de aula, né?
Então, você é obrigado a ter aquelas 4 horas do dia, todos os dias, né? Pelo menos 5 vezes na semana. E aí, na educação à distância, você não tem, né, esse tempo tão regulamentado. E aí, a gente nunca acha a hora nem para sentar e estudar, né? Vai deixando para depois e vai acumulando. Isso que não pode acontecer, né? Mas Aham. a turma está indo, assim, né? Vocês estão indo. A gente não tem os 190 que começaram, mas ainda tem muitos alunos frequentes e fazendo as atividades. Aham, sim. Mas não tem uma dica de ouro, não. Vai ter que ser cada um ser gestor do seu tempo. Tá bom. Agora vai Obrigada. finalizar o semestre, né? No próximo vocês já vão estar mais no ritmo. Espero que Eu sim. acredito. Esse semestre também teve a quebra de janeiro, né? Ficou confuso. O próximo semestre vai ser do início ao fim, né? As disciplinas do semestre, depois que vai parar. Eu não sei bem o dia que encerra e o recesso e o dia que começa, mas em breve vocês vão ter um calendário aí divulgado com essas datas. Mas a gente já está encerrando as disciplinas, né? 21, 22. A minha deve ser das últimas a ser encerradas, né? Dia 22. Eu não sei, Paula, a data, mas aí vai ser abril. Vai ter uns dias de pausa para começar outro. Aí ele deve Sim, ir acho até que até dia agosto. 22 vai ter aula, né? E até dia 28 pode entregar alguma atividade de uma disciplina que eu não estou lembrando. Partimos para o encerramento. Os próximos 15 dias é de encerramento do semestre. Então, fiquem Uhum. bem atentos, bem atentas às atividades de todas as disciplinas que estão abertas, para vocês encerrarem bem o semestre e começarem bem o segundo período. Nossa, já vão para o segundo período. É assim. Daqui a pouco vão para o terceiro, aí vai para a metade do curso. É sofrido enquanto está passando, mas a hora que termina, passou rápido. Muito sofrido. É sofrido. Mas aí vocês vão encontrando. Cristiane, de Poços de Caldas, as atividades ACS, nem são aquelas atividades curriculares, não sei, tão difíceis, né? Que são eventos, participação em evento, isso, mas você vai conseguir. Não devo ministrar mais disciplinas, porque vai começar um curso pedagogia à distância, e aí eu devo ir para ele, né? Que é mais minha área. Mas como são 4 anos de letras libras, pode ser que em algum momento eu volte, né? Nesses 4 anos. Mas no próximo semestre eu vou para o pedagogia à distância. Mas em algum momento eu posso retornar. Que pena, E aí eu mas desde vou já encerrando. agradeço muito você. Mas eu continuo trabalhando com a Cristina, né? Todos os dias a gente trabalha na mesma sala, continuamos todos juntos e juntas. Mas eu já estou encerrando a aula de hoje, né? Porque senão vai ficando cansativo. Mas quem quiser ficar mais um pouco, conversar, eu vou parar a gravação. Tem alguém que é surdo, que está